Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas com a equipe do Portal Paz. Hoje, a equipe, eu e Jordelê. Tudo bem, Jordelê? Tudo muito bem, Robson. Eh, Na dúvida, né, se a gente gravava perguntas e respostas ou a mensagem do mentor, mas tudo 100%. Resultado, perguntas e respostas, é isso que vocês vão receber nesse vídeo. Muito E, bem. né, mas tudo muito bem. E graças a Deus, bem. Um pouquinho entupido ainda do resfriado, mas está tudo ótimo. Te juro que eu achei que a tua resposta ia ser cada vez melhor. Boa! Eu sabia que eu preciso anotar isso e escrever. Eu preciso escrever isso, porque eu só lembro depois que eu falo. Depois que eu falo, eu lembro. Cada vez melhor. É bem por aí. Mas só de lembrar já valeu, né? Então, são as perguntas que vocês deixaram no chat, deixaram nos comentários dos vídeos e os membros mandaram para a gente no grupo de membros, né? Então, a primeira pergunta do Walter Montovani, eu achei bastante interessante. Boa noite, irmãos. Sempre um prazer ouvir essas mensagens que nos informam e também nos fazem refletir. Por exemplo, olhar para dentro. Parece fácil, mas não é tão simples. Onde é dentro? Como faço para chegar lá? Como é o processo passo a passo? Como identificar se o que eu encontro é real ou fruto da minha imaginação? O ego é cheio de artimanhas. Abraço fraternal. Obrigado pela sua pergunta. Ela é maravilhosa. Por muito tempo eu também me perguntei, e eu acho que eu me pergunto até hoje, o que é se voltar para dentro? Porque às vezes a gente mergulha dentro e a gente encontra apenas aflição, apenas dor, apenas lembranças ruins. E então, nesse caso, voltar para dentro é uma tortura. Então, eu me perguntei muito isso. Mas, atualmente, me leva a crer que o voltar para dentro é a gente olhar exatamente isso. Olhar as nossas qualidades, olhar os ganhos que nós tivemos como seres humanos, né? Como que a gente tratou aquela pessoa naquele dia, aquelas pessoas naquele dia, como a gente movimentou a situação de forma mais amistosa, de forma mais enérgica, de forma mais dura, de forma impositiva, ou seja, fazer esse olhar atento para cada gesto nosso. Isso é se voltar para dentro. E quando a gente se volta e se olha dessa forma, então a primeira reação, às vezes, isso foi, eu estou falando de mim, né? Não posso falar de ti. Eu me assustei, porque aquela pessoa, eu não queria que ela fosse assim. Não era a pessoa que eu queria que estivesse ali fora. Eu queria que o Jordelei externo fosse diferente do que eu estava enxergando pelas minhas atitudes e minhas ações internamente. Então eu comecei um trabalho de mudança, comecei um trabalho que a espiritualidade chama de reforma íntima, que é reconstruir os passos por onde eu frequento, refazer os passos de forma um pouquinho mais centrada, de forma um pouquinho mais equilibrada. Agora, quanto nós sabermos a, as artimanhas do nosso ego, aí o Robson é muito melhor para responder do que eu. Mas, como saber se não é da minha imaginação? Isso, no Espiritismo, a gente trabalha como o animismo. E eu não sou contra o animismo. Na verdade, eu sou um defensor, porque ele foi mal interpretado. Ele foi botar um peso sobre ele que não existe, ou que não deveria existir. Porque o animismo é algo natural, ele ocorre. Então a gente não pode se martirizar por isso. Pois o animismo é a nossa informação vindo à tona.
né? Não é do espírito, é a nossa informação vindo à tona. Mas quando a nossa informação ela vem à tona e ela constrói a mim e aos outros, porque primeiro a mim, depois aos outros, e ela constrói, então, por favor, é uma mensagem lúcida e digna de ser escutada, né? E isso é um dos pontos primordiais que a gente precisa ver. Os teus pensamentos, as tuas ilusões, as tuas imaginações, sei lá qual termo melhor se adapta a isso, elas te remetem a se tornar uma pessoa melhor, mais trabalhadora, mais batalhadora, mais estudiosa, mais harmoniosa, mais respeitosa. Então, não tem que pensar duas vezes. Agora, se ela te remete a, pô, vamos puxar o tapete do cara, o cara é ruim mesmo. Aí sim, um freiozinho aí legal. E aí eu já botaria de cara um freio ABS nas 4 rodas para segurar mais rápido ainda. Robson, acho que tu completa melhor agora. Vamos lá. Acho que eu vou desdobrar um pouco a tua resposta, né? E essa pergunta dele é muito rica e realmente daria para a gente falar vários aspectos dela, né? Aí você falou os dois principais, que é como olhar para dentro e como saber se o que eu estou olhando é fruto da minha imaginação ou não, né? Tem essa conferência do mentor que a gente publicou no dia que Jordelei estava com dor de garganta, e que lá ele fala, né, sobre reforma íntima. Dentro da reforma íntima, ele fala que o primeiro passo é autoconhecimento, que é esse olhar para dentro, né? Então, olhar para dentro, acho que tem a ver com esse passo do autoconhecimento. Em psicologia, sempre a gente pensa exercícios para poder olhar para dentro, né? E esse olhar para dentro é olhar para dentro de mim, e eu tenho 3 níveis. Eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha mente, eu tenho o meu espírito. E às vezes a gente acha que o corpo não é importante porque ele é só matéria, ele é passageiro, mas ele também faz parte da gente, né? Então a gente tem que olhar para ele primeiro. E uma das atividades que todo psicólogo começa, numa das primeiras sessões, é mandar você olhar no espelho, né? Mandar você olhar no espelho, que ali você está olhando para o seu corpo, mas você está ali. E você vê sua reação ao olhar você mesmo. E você tenta olhar nos seus olhos e às vezes é difícil, né? Inclusive eu e o Jordelei fizemos uma vivência no último fim de semana que o instrutor mandou olhar para o espelho, né? Então esse olhar para o espelho pode ser um primeiro passo desse olhar para dentro, e é uma atividade muito surpreendente, porque a gente acha que é uma coisa simples, mas como é incômodo ficar na frente do espelho quando a gente está ali só se analisando, quando a gente não está do tipo escovando o dente ou não está penteando o cabelo, que aí eu estou fazendo uma tarefa e logo eu saio de frente do espelho e tudo bem. E apesar de ser a minha matéria que está ali, né, o quanto é reveladora a minha expressão, o quanto é reveladora a minha dificuldade de encarar eu mesmo ali naquela hora, sabe? Acho que esse pode ser um primeiro passo, que é uma coisa muito simples, né? Todo mundo tem um espelho no banheiro, só que não para prestar atenção em si mesmo, só no dente, na remela, no, no corte do cabelo e tal. E eu acho que aí essa profundidade do olhar para dentro pode ir, né, desde uma terapia até eu fazer igual Santo Agostinho sugere, de eu anotar o meu dia, o que eu fiz, como eu reagi, igual o Jordelei falou, né? Quais foram os passos do meu dia que foram bem, quais não foram, e eu começo a me conhecer, né? E aí eu sei de uma história, eu não lembro quem contou essa história, que era uma pessoa que trabalhava numa sala. Eram umas baias, né, tipo essas de computador, que a pessoa ficava com um monte de quadradinhos, e era um lugar que tinha filmagem 24 horas, né? E essa pessoa trabalhava ali, ela sabia que ela era filmada, mas ela nem tinha muita noção disso. E aí teve um roubo na empresa e eles fizeram assim: "Ah, vamos assistir as fitas". E aí essa pessoa começou a assistir a fita, só que ela não estava procurando o ladrão, ela começou a prestar atenção nela mesma no vídeo, fazendo as tarefas, e brigando com as pessoas, e fazendo gesto, né. E aí ela pensou assim: "Poxa, eu sou assim. Esse aí que tá nessa fita sou eu, né, eu nunca me vejo, eu não vejo o meu comportamento, aí agora de repente eu tô vendo o meu comportamento". E aquilo que o Jordelei falou, às vezes eu não tô gostando do que eu tô vendo. E aí o que eu faço é parar de olhar, né. Só que a gente tem que entender assim, tudo bem, tem coisas que eu quero mudar, mas o meu primeiro passo é aceitar. Olha, aquele ali sou eu sou daquele jeito.
Posso não estar gostando de tudo que eu estou vendo, mas sou eu, e aí? Eu vou ficar só me rejeitando? Vou ficar me chicoteando? Vou ficar me desprezando? Né? E aí esse passo do avançar para dentro é olhar para aquela figura com ternura, né? Como se fosse Jesus olhando. Jesus olha e vê o nosso potencial, Jesus olha e vê o que nós vamos nos tornar. Então não é olhar para essa imagem e sentir aquilo como algo muito negativo, né? Mas como o potencial de luz que nós somos. A gente consegue fazer isso com os outros, mas a gente às vezes não consegue fazer com a gente mesmo, né? Por isso que esse autoconhecimento é tão duro. E a segunda resposta, né, eu achei que Jordelei respondeu muito bem. Tem essa parte do animismo, tem essa parte da autocrítica, né? Agora, o que me veio na mente foi uma cena de um filme do Harry Potter, que eu acho genial essa cena, né? Só quem assistiu Harry Potter vai entender o que eu estou falando, mas acho que muitas pessoas assistiram. Então, numa das últimas cenas, né, na hora que o Voldemort mata o Harry vai para um limbo, que é um lugar todo branco, que é como se fosse uma estação de trem, e ele encontra o espírito do Dumbledore, né? Ou a imagem mental do Dumbledore. E aí o Dumbledore conta várias coisas para o Harry, explica o que aconteceu, né? Explica sobre o passado, sobre por que ele escondeu tantos segredos, né? E aí eles estão andando naquele ambiente branco e o Harry fala assim: mas professor, isso que está acontecendo aqui é real ou está acontecendo só na minha mente? E ele está confuso, eu vou lembrar disso? E aí o Dumbledore fala assim: quem disse que porque está acontecendo na tua mente não é real? Eu achei isso assim de uma profundidade, porque é como se fosse assim, a gente fica se questionando, né? Se questionando, é mentira, eu estou inventando e tal. Por que que não pode ser as duas coisas? Por que que pode ser só na minha mente e não ser real, né? E quando eu lembro dessa passagem, eu imagino assim, por exemplo, o amor pela minha mãe, o amor do Jordelei pelos filhos dele, não é real? É real. Só que existe aonde? Só na mente dele. Não existe em outro lugar, né? Então, eu acho que essa questão, assim, da gente querer separar se é real ou não, fruto da imaginação ou não, vem de uma fantasia que a gente tem, que é como se a verdade fosse uma espécie de regra, ou fosse uma espécie de o que está certo e o que está errado. E não é isso, né? Então, se uma coisa existe, ela é verdade, mesmo que exista só na minha mente, né? Quer falar mais uma coisa sobre esse assunto, Jorge? Nada, nada. Tá. Então, a Eliana Amice de Costa Moraes, ela fez uma pergunta que é sobre os parentes, e eu acho que a gente pode tanto ajudar tentando consolar ela, mas também principalmente explicando como funciona esse processo de ajuda no canal, né? Então ela falou assim: boa noite, queridos irmãos. Amo assistir vocês juntos respondendo nossas dúvidas. Tenho 55 anos e minha irmã mais velha e a mais nova já desencarnaram. Fico muito angustiada, me sinto muito sozinha. Elas se foram tão jovens. E a minha angústia diária é que não sei se estão bem. Aqui na minha cidade, nenhuma casa espírita faz esse trabalho hoje, como você respondeu a uma mãe aflita. Peço a ajuda de vocês para acalmar meu coração. O meu paizinho também se foi. O nome dele, Gerson da Costa, Solange Amice da Costa Gobete, Heloísa Amice da Costa Barros. Primeiramente, obrigado, minha querida irmã, pelo carinho e pela consideração para conosco aqui do Portal Paz. Precisamos ressaltar sempre que o Portal Paz, ele não é formado apenas por uma ou duas pessoas. Ele é formado por um grupo de pessoas muito grande, que cada um trabalha com os seus fatores, com as suas possibilidades de forma harmoniosa, bondosa e gentil. Além de todo o trabalho que é fortalecido e ancorado por vocês, por ti. É por esse sentido que você não está sozinho. Nós estamos contigo.
Claro que eu entendo esse processo da solidão, e você se refere a vários momentos eu queria ter alguém aqui perto, e aí nesse ponto, sim, nós estamos um pouco mais distante, mas energeticamente a gente está junto, tá? Em relação aos seus queridos familiares, suas irmãs e seu pai, eles estão bem. Logo que eu estava escutando aqui, quando eu gravo, a espiritualidade vem sempre junto de nós, eles sempre ficam próximos, né? Fica os benfeitores que acompanham o Robson, né? Como o Hayashida e os outros mentores, e assim ia comigo, Lázaro, Ezequiel, Aikenaz, às vezes todo mundo, às vezes um só deles, mas eles estão aqui, e eles falam que eles estão bem, que tuas irmãs estão bem, que teu papai está bem, e que eles hoje já têm condições de compreender as coisas e de ajudar, de estudar. Em alguns momentos, eles se encontram, mas eles vivem em trabalhos em locais diferentes. Mas o amor une eles muito. Essa foi a informação que eu recebi agora. Então, apazigue o teu coração, que tudo está bem e eles estão bem. Obrigado, Jordelei. Esse eu não tenho o que acrescentar. A Sônia Paolossi perguntou assim: boa noite, queridos do Portal Paz. Vocês poderiam me explicar como são divididos esses grupos de respostas dadas? Como posso saber se uma pergunta minha será respondida? Obrigada. Eu vou começar respondendo essa que, por exemplo, essa foi respondida. Se você tivesse feito a pergunta que você queria fazer, já tinha chegado a tua vez, né? O nosso processo de gravação, realmente, ele não é tão linear, né? Não é como se fosse um formulário que tem uma lista das perguntas na ordem, porque depende muito da dinâmica do Pava no dia que ele está recolhendo as perguntas que ele recolhe eu procuro não pegar, porque depois ele pode usar num outro dia e ficam perguntas duplicadas, né? E também tem muitas perguntas com um assunto muito parecido. Então essas perguntas elas não são colocadas juntas para não ficar um bloco muito monótono de respostas, né? Mas sempre a gente está tentando atender a todos, tá, Sônia? Dentro da nossa capacidade. E depois você faz a tua pergunta. Exatamente, Sônia. A gente recebe muitas perguntas, muitas. E esse cuidado, por exemplo, nós temos na sexta-feira a parceria com o canal do Pava. E as perguntas que o Pava anota, ele não nos envia. A cópia das perguntas, ele não nos envia, fica com ele essas perguntas. Por mais que eu já tenha solicitado elas, fica com ele. Então, em relação à sexta-feira, quando o Pava não está, que é Robson e os trabalhadores do Portal Paz captando as perguntas, todas as perguntas não respondidas, elas entram automaticamente no processo das gravações para esse episódio em específico agora. Às vezes com os mentores, às vezes só comigo e com os trabalhadores. Agora, quando fica com ele essas perguntas, nós não temos acesso. É só durante a live, conforme ele vai fazendo aos benfeitores espirituais. Uma pergunta que a resposta é curta, então eu vou colocar nesse finzinho aqui, até porque a pergunta foi dirigida para mim. O Marcos Henrique Rabelo perguntou que tipo de meditação, Robson? Acho que foi uma sexta-feira que eu falei sobre meditação no comentário da mensagem do Chico Xavier, né? Meditação não é bem assim como se tivesse tipos. Meditação é um estado mental. É igual, por exemplo, um outro estado mental é o sono, né? Eu tenho sonolências. Claro que existem graus de sonolência, mas sonolência é sonolência, né? Todo mundo sabe o que é porque todo mundo já sentiu. Então, o estado meditativo é um estado mental que eu estou alerta, mas a minha mente entende que ela não precisa fazer nada, só prestar atenção nela mesma. E isso pode ser conseguido com várias técnicas, talvez é isso que é a sua dúvida, né? Qual tipo de técnica meditativa que pode ser usada? E pode ter exercício meditativo, pode ter a meditação mais ligada a uma religião, pode ter meditação respiratória, né? Pode ter meditação com música, com mantra, sem mantra.
Mas no fundo tudo é a mesma coisa, tudo são técnicas para atingir esse estado mental que a nossa mente está prestando atenção só nela mesma, ela não está prestando atenção em mais nada. E nela mesma quer dizer sem os pensamentos que estão entrando e querendo levar a atenção para fora, ela está prestando atenção só nela mesma. Jordelei agora está aprendendo meditação. Estou aprendendo. E o resultado é incrível. O resultado é incrível. Obrigado, Robson, pelo belo esclarecimento. Que este bloco de perguntas e respostas possa tocar o coração de vocês. Não é apenas reter informação, mas que possa realmente fazer um sentido na vida de vocês. Esse é o nosso objetivo aqui com o portal. Trazer conhecimento que seja além do conhecimento. Porque o conhecimento é restrito à capacidade hoje, né? Hoje, exatamente dia 9 de novembro de 2022, a capacidade de resposta está diante do intelecto do Robson e do intelecto do Jordelei. Esse intelecto, aqui um ano, será outro. Então, as nossas respostas serão outras. Mas, nesse momento, é o que nós temos a oferecer e a gente oferece com muito amor. Um abraço gigantesco e uma boa semana. Fiquem com Deus.